Olá pessoal do nosso Música Pro Paroxítona, estamos aqui novamente e hoje vamos mostrar um grande cantor, compositor, guitarrista brasileiro que fez muito sucesso lá nos anos 80, talvez seja a maior expressão aí do rock Brasil lá na década de 80. Estamos falando de Luiz Maurício Pragana dos Santos, ou simplesmente Lulu Santos. Lulu Santos teve uma trajetória musical muito importante, como eu disse, para a música brasileira. Está entre os grandes artistas aí do Brasil aí nas últimas décadas, um cara bastante que influenciou muita gente aí dentro do rock Brasil e dentro da música brasileira, um grande compositor. E hoje nós estamos aqui para homenageá-lo aqui com o seu disco de 1986, que está fazendo 40 anos. É o disco Lulu, lá de 1986, ele foi gravado no primeiro semestre de 86, portanto está fazendo 40 anos. Esse álbum aqui tem algumas músicas que entraram, né, no set list dos shows do Lulu Santos, eu mesmo já assisti alguns shows dele, e essas músicas sempre estão lá, a gente já vai falar sobre elas. A gente já falou do Lulu aqui em outras oportunidades. O Lulu começou lá no início da década de 70 numa banda chamada Vimana. E tinha alguns cantores que bastante conhecidos do grande público, o Lobão, por exemplo, era baterista aí desse grupo. Tinha também o Rich, que é um cantor inglês, depois veio aqui para o Brasil lá no início da década de 70, a convite da Rita Lee e tal, e acabou vindo para cá, se estabelecendo e fez carreira aqui também na década de 80, o Rich. A partir daí, eles seguiram, depois do Vimana, eles fizeram carreira solo, todos eles, né? O Lobão, todo mundo sabe, foi lá baterista lá depois da Blitz, daquela banda lá da Blitz lá. Depois ele seguiu também a carreira solo, como fez aí o Lulu e o Rich. E aí, o Lulu, na sua carreira, ele lançou 24 álbuns, e esse aqui é o quinto álbum dele, e ele também teve muita participação na televisão, todo mundo lembra dele aí, nos programas de televisão. Ele participou de filmes, fez algumas pontas em algumas novelas, então ele teve uma participação televisiva bastante forte também. Então vamos falar dos sucessos desse álbum. Algumas músicas um tanto polêmicas e tal, mas o fato é que tem muita música boa aqui. E aí, a maioria dessas músicas aqui, grande parte ou quase todas, elas foram escritas pelo Lulu. O Lulu teve outras parcerias ao longo de carreira, Nelson Motta foi seu grande parceiro também. E aqui a única parceria que ele tem é com a sua ex-esposa Scarlett Moon, já falecida. A gente já vai falar um pouquinho. A primeira música que a gente vai colocar aqui para vocês é Casa. Acho que todo mundo conhece essa música do Lulu. É uma canção, uma bela canção, que fala aí das incertezas nos relacionamentos e do porto seguro, às vezes, que pode ser. Ele compara com uma casa e tal, né? Mas as incertezas desses relacionamentos. Tem uma frase que ele fala lá, pode ser que o barco vire, mas também pode ser que não. Enfim, ele usa algumas metáforas aí para mostrar aí os perigos, os problemas que tem o relacionamento. E falava também da segurança do lar, que ele fala também uma frase também bastante conhecida dentro da música, sempre tinha a cama pronta e rango no fogão. Então, colocando aí que tinha essa segurança. Uma belíssima música, que, como eu disse, entra sempre no set list. E essas metáforas o Lulu usava muito para falar sobre os sentimentos, teve lá atrás, como uma onda, e por aí vai. Depois tem Condição já é um rock um pouco mais rasgado, fala da necessidade dele e de todo mundo dar uma dependência de carinho, de afeto, de atenção. E quando está tudo bem, quando não está tudo bem, a coisa se complica. E viver fugindo aí não é sempre a melhor opção. Então tá aí, Condição, um belo rock aí do Lulu. Depois tem uma música aqui que o pessoal gosta muito, uma música assim, bastante conhecida também, que é Minha Vida. Aqui o Lulu acaba
traça um pouco a sua trajetória aí desde menino, é um pouco da vida aí dos grandes músicos, do pessoal que aventurou aí na vida artística, como o Lulu. E aí ele fala do sonho de se apaixonar quando ele era jovem, que as meninas não gostavam dele. E aí ele também queria ir tocar guitarra na TV, que ele fala na letra, que ele gostaria de ser artista. E fala também das dúvidas, dessas dúvidas, esses riscos que a vida poderia impor para ele. E imputar ele essa trajetória aí de sofrimento, de desgosto e tal. É uma bela canção do Lulu, Minha Vida. Bem legal essa música, acho que todo mundo que gosta do Lulu conhece essa música. Depois tem uma aqui não tão conhecida, que Pé Atrás. Esse Pé Atrás aí tem tudo a ver lá com o pé atrás mesmo, o pé no traseiro. O fora que a pessoa leva depois do relacionamento, aquele fora repentino, que ninguém está esperando. Acho que muita gente na juventude passou por isso. E aí fala desse fora, desses namoros, né, da adolescência, da juventude, de todo mundo. Então, Pé Atrás também é uma música legal, não fez tanto sucesso assim, mas uma letra bem simples, mas que fala bem direto aí essa questão de tomar um fora aí repentinamente dentro de um relacionamento amoroso. Depois tem uma outra aqui que eu gosto bastante, que para mim acho que é a melhor música dele, a música que eu mais gosto dentro do disco, e uma das melhores do Lulu, que é Um Pro Outro. Muito legal essa música, uma música bem para cima, bem animada. Ele mostra assim uma confissão escancarada de que tem tudo a ver com a pessoa, que ama a pessoa e tem pressa de ficar junto, diante até da brevidade da vida, aquela sede de ficar com a pessoa, de querer ficar com a pessoa, e que nada ali, por mais que tentasse, nada deteria o amor deles. Uma música bem legal, bem para cima, que fala aí dessa... É o contrário, então, aí, né? Já fala dessa felicidade dele de encontrar outra pessoa que ele ama. Muito legal essa música. Como eu disse, é a música que eu mais gosto no álbum. Depois tem Twist, que é uma canção dançante, que remete um pouco aí aos tempos da disco. E Lulu fala dos tempos em que ele agitava mais a galera, que ele não voltava mais, que ele gostava de fazer isso. Então, Twist é uma música também não tão conhecida dentro do álbum, mas muito legal, vale a pena dar uma olhadinha aí. Depois tem Duplo Sentido, que fala das dúvidas que ele tem diante de tudo que ele vê, que ele ouve, né? Fala do que é verdade, do que não é, do fato ou fake, que é aquela coisa bem atual que a gente tem hoje aí. Então ele já cita isso lá na música, mas ele pede para se soltar, para deixar ele viver, para ele deixar viver a vida dele, com todos esses problemas, essas nuances aí do contraditório. É bem legal, o Lulu é muito bom também para escrever letra além das melodias, dos arranjos tal que ele faz. Ele é muito bom para escrever, o Lulu é um cara muito competente também. Depois tem aqui Telegrama. Telegrama é uma parceria aí com a ex-esposa dele, a Scarlett Moon, com quem ele viveu 28 anos. Ela já tinha 3 filhos de um outro relacionamento, ele criou todos os meninos e tal. E a Scarlett Moon, infelizmente, em 2013, ela tinha um problema grave de saúde. Em 2013, aos 60 anos, ela faleceu. Na época eles já tinham separado e tal, mas eles se davam muito bem, se tornaram muito amigos depois. A Scarlett Moon era uma atriz, era uma apresentadora de TV, jornalista, uma pessoa assim bastante influente dentro da sociedade, uma pessoa muito forte aí. Ela acabou escrevendo essa música. A letra é bem curta, mas os autores, no caso aí o casal, falava da vontade de fugir, de não levar nada, de deixar tudo aí. E se mostrar um pouco, ele se mostrava também, dentro da letra, né, mostrava-se também um pouco cansado da rotina, de tudo aquilo que eles tinham, que eles queriam tocar uma vida nova, de coisas novas, buscar uma nova vida. Telegrama, uma música também não tão conhecida, mas bem legal aí, tem a parceria aí do Lulu com a Scarlett, vale a pena também dar uma olhada. Demon é um reggae, a próxima música é um reggae em inglês, que a tradução fala um pouco aí que todo mundo tem os seus demônios, tem os seus problemas, né? Falando de um duplo sentido, né? De um sentido de estar com os demônios, ou seja, ter problemas e tal, que a gente não deve despejar isso nos outros, que a gente deve resolver e tal.
E é bem reggae mesmo, um reggae assim, bem tradicional, bem rasgado mesmo, vale a pena. Nunca tinha visto o Lulu cantando reggae assim. É bem legal, canta em inglês, mas a música fala um pouco do Demon. Muito legal essa música, Demon, aí do Lulu cantando em inglês. E depois aqui para encerrar, a última música do álbum tem uma música que foi proibida, isso mesmo. Lá em 1986 nós estávamos já passando por um processo já de redemocratização do Brasil e tal, né, politicamente falando, só que nós tínhamos ainda alguns restícios ainda da censura, da proibição e tal, e aí tinha o Rock Se Dane, aí é tudo sílabas separadas, Rock Se Dane, e aí ele fala aí uma música que foi, como eu disse, foi proibida. E essa música tem algumas falas, algumas frases que tem um pouco de cunho sexual, um pouco de drogas e tal. E a letra falava abertamente do relacionamento, tal, pessoal, de uma moça também, que ele tinha conhecido e tal. Só que também ele bate muito forte com relação aos diretores de gravadora, que chantageavam, que jogavam meio pesado. E aí tinha uma relação até, segundo o Lulu, um pouco até promíscua aí entre ele e os diretores e gravadora. Então, tem essa proibição aí, porque tinha um pouco de cunho social, cunho sexual, ele fazia um pouco essa comparação. A música parece muito com o Traje a Rigor, quem gosta aí da banda o Traje a Rigor, a música, o jeito, o tipo de cantar música parece muito com o Traje a Rigor, inclusive o Lulu canta, assim, a voz dele é muito parecido com o do Roger lá, o vocalista do Traje. É bem legal também, nem parece que é o Lulu que está cantando, mas vale a pena ouvir lá. Deixei lá no link lá embaixo para vocês darem uma olhada. Porque essa música tocou, acho que nem tocou nas rádios, existia aí uma proibição e até o pessoal das rádios não gostava de tocar essa música e tal. Tinha alguns palavrões, algumas coisas, que depois tornou-se até bem mais comum nas músicas e tal. Mas aí na época o Lulu também sofreu um pouco aí da censura que ainda um pouquinho ainda havia ainda dentro da música brasileira. Então vale a pena dar uma olhada nessa música aí, música bem forte assim com relação à crítica aí, principalmente às gravadoras aí com relação aos artistas Rock Se Dane. Muito legal. Então fica aqui essa postagem, essa homenagem que fazemos aqui ao Lulu Santos. O Lulu Santos, que continua ainda trabalhando, 2 anos atrás, ele acabou lançando um álbum, continua fazendo shows aí e tal, mesmo após os 70 anos aí. Então vale a pena dar uma olhada nesse, que é o 5º álbum do Lulu, chamado Lulu, que tem todas essas músicas aqui. O disco foi muito badalado na época e acabou trazendo, como eu disse, algumas músicas aí para o set list dele. Então, 40 anos já desse álbum do Lulu. Olhem aí na descrição abaixo, no maisinho aí, que vai estar o link de todas essas músicas, sucessos ou não tão sucessos, mas para vocês darem uma olhada aí no grande Lulu Santos, como eu disse, o hitmaker do rock Brasil, talvez seja a maior expressão dela. Um grande abraço a todos e até a próxima postagem.